No vídeo de hoje nós vamos ver se um usuário de Logia consegue controlar o seu elemento mesmo que não esteja em contato com ele ou que ele não tenha criado. Vamos ver se é possível criar uma smile de Paramécia e Logia e vamos ver o porquê o Shanks não utilizou o seu hack do rei antes para espantar o rei dos mares e para que ele não tenha que perder o seu braço. Tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Se eu ainda não respondi sua pergunta, não se preocupa que eu vou responder. Em algum vídeo, em algum momento eu vou responder, então continua mandando. E pode ser que eu já tenha respondido, dá uma olhada nessa playlist aqui e veja se eu ainda não respondi. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kurokami perguntou, por que o Roger e o Garp protegeram os dragões celestiais? O que você acha? Não se sabe como isso aconteceu, mas pelas informações que a gente tem, a gente pode inferir algumas coisas. Como por exemplo, o Garp ser um vice-almirante, ele tem o trabalho de proteger as pessoas. E por mais que os Tenryubitos sejam ali os reis do mundo e que tem ali os almirantes diretamente ligados a eles para protegê-los, eles ainda são vidas a serem protegidas. E se eles estiverem em perigo, o Garp vai agir, ele vai protegê-los, mas não como Tenryubitos, e sim como vidas que ele tem que proteger. E o segundo ponto é que o próprio Sengoku, quando revelou essa informação, falou que o Garp salvar os Tenryubitos foi uma consequência do que ele já ia fazer naquela ilha. Ele já ia lá, eu acredito que para derrotar os Piratas Rocks, e por isso ele se aliou ao Roger, e salvar os Tenryubitos foi só consequência disso. Eu vejo essa situação assim como o que aconteceu lá em Sabaody, que o Luffy socou a cara de um Tenryubito e o Kizaru foi mandado para lá para salvá-los. Ele nem chegou perto dos Tenryubitos, ele só foi atrás dos responsáveis pelo que aconteceu com eles, mas mesmo assim ele ficou ali como o herói que derrotou todos os piratas e salvou os Tenryubitos. Então foi mais algo indireto do Garp e do Roger do que algo que eles realmente queriam fazer. Eles foram obrigados a salvar os Tenryubitos. É isso que eu acredito. O que você acha que aconteceu com o cara que perguntou pro Roger sobre o One Piece? Acha que a marinha matou ele por ter tecnicamente iniciado a Era dos Piratas? Bom, será o que realmente aconteceu com esse cara? Porque teoricamente ele realmente iniciou a Era dos Piratas. Se ele não tivesse perguntado pro Roger, nada disso teria acontecido, né? Só que não, esse cara não existe no mangá, ele só existe no anime, foi uma criação do anime. Quando a gente vai ver o mangá de One Piece, o início, o Oda já nos apresenta ele com o Roger falando ali suas frases mais marcantes, iniciando a Era dos Piratas. Não tem ninguém perguntando pra ele sobre o One Piece, ele realmente falou porque quis. Então, esse cara que você tá perguntando, ele não existe. E esse é um dos momentos em que o mangá e o anime se diferem. Eu já fiz até um vídeo falando sobre todos os momentos em que o mangá e o anime são diferentes, ou que teve uma mudança na passagem do mangá pro anime. Se você ainda não assistiu, eu recomendo assistir, que eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês, e eu recomendo mais pra quem só acompanha o anime e não vê as diferenças na passagem do mangá pro anime. Uma das maiores, que todo mundo que só vê o anime não sabe, é que o Zeff não perdeu a perna ali salvando o Sanji. Na verdade, ele conseguiu salvar o Sanji facilmente e só perdeu a perna porque ele teve que comê-la, senão ele iria morrer de fome. Lá naquela situação em que eles ficaram presos na ilha, o Zeff deu toda a comida pro Sanji e ficou sem nada. Se ele não tivesse comido, ele iria morrer. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo que tá no card aqui em cima. Valmir Júnior perguntou, quão forte você acha que são os 5 revolucionários que estão abaixo apenas do Sabo e do Dragon? Eu acredito que você está se referindo a Ivankov, Belobet, Morley, Karaz e Lindbergh. Esses aí estão abaixo de Sabo e Dragon, mas eu não acredito que estejam tão abaixo assim. Como eles não mostraram todo o seu poder e o quão forte eles podem ser, o que nos resta é especular, e é o que eu vou fazer aqui.
Eu não acredito que o Ivankov esteja ali junto com eles. Assim como o bando de um Yonkou, eu colocaria ali o Dragon como o superior, como se ele fosse um Yonkou, e os seus 3 comandantes principais seriam Sabo, Kuma e Ivankov. Eu acredito que o Ivankov está um pouco mais acima. Aí nós teríamos ali o Lindbergh, o Morley, a Belobet e o Karaz. Só que como no bando dos Yonkous, e a gente pode pegar o exemplo ali do bando do Kaido, que tem ali os comandantes de Yonkou e abaixo os Tobiropo, e os mais fortes dos Tobiropo estão lutando para chegar em comandante, da mesma forma eu acredito que aconteça aqui com o exército revolucionário. E os mais fortes ali desses 4 que eu citei, como por exemplo a Belobet e o Karaz, estariam brigando ali para chegar em comandantes. Mas como eu falei, a gente não sabe o quão poderosos eles são. Eles não mostraram todo o seu poder e eu posso estar completamente errado. Como eu falei, é só especulação. O que acontece se o Lau fazer uma hibridização de usuários de Akuma no Mi? A pessoa fica com 2 habilidades. Com hibridização, eu entendo que você está falando que o Lau vai pegar 2 corpos e dividir os 2 ao meio e pegar uma parte de cada um e juntar. Um exemplo poderia ser ali o Aokiji e o Akainu, se ele partisse os 2 ao meio e juntassem eles. Esse novo corpo teria os 2 poderes? Esse novo corpo teria sim os 2 poderes, mas não seria controlado por um deles. Seria controlado cada um pelo seu. Por mais que o corpo fosse um só, cada um controlaria o seu poder. E não é como se uma pessoa tivesse os 2 poderes. É que uma parte de uma pessoa, cada uma tem o seu poder. E elas vão controlar porque elas estão unidas. É como se eles virassem ali uma Punk Hazard ambulante. Era mais ou menos isso que o Lau criaria. Então pode sim acontecer do que você está perguntando. Mas não uma pessoa que vai ter 2 poderes. O novo corpo que ele juntou vai ter os 2 poderes, mas cada um controlando a sua parte. Kawan Games perguntou se a fruta do Brook é predadora natural da Sorosoro no Mi, fruta da Big Mom, então quer dizer que se o Brook fosse mais forte, ele peitava a Big Mom? Quantos time skip ele precisaria para chegar no nível dela? Bom, essa questão de quantos time skip o Brook precisaria para chegar no nível da Big Mom é difícil de se dizer, é difícil de se inferir, mas ele precisaria de um bocadinho aí para chegar no nível da véia. Agora, a gente pode pensar que, por exemplo, o Kaido, a criatura mais forte do mundo, tivesse a Yomi Yomi no Mi do Brook. Aí ele sim conseguiria inutilizar todos os homes principais da Big Mom, que possuem ali a sua própria alma. Assim como o Brook consegue fazer com os homes normais dela, que possuem ali almas de outras pessoas. Então, o Kaido conseguiria fazer isso com os homes principais da Big Mom. O que restaria é peitar a véia ali no socão mesmo, na porrada franca, que eu acredito que o Kaido conseguiria vencer facilmente, se ela não tivesse ali os seus homes. Eu fiz até um vídeo falando sobre todos os poderes da Sorosoro no Mi. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Sumire Okamura perguntou: acha que as Akumas no Mi com tema de comida pega nutrientes do corpo do usuário para transformar naquela comida específica? A maioria das Akumas no Mi de comida que a gente viu foi no arco de Holy Cake, onde os seus usuários conseguiam criar o seu elemento ou a sua comida indefinidamente, sem problema nenhum para ele. E por isso eu acredito que eles não utilizem os seus próprios nutrientes para isso. Eles só criam indefinidamente. A gente tem exemplos do Marco que utiliza ali sua estamina para se curar, e tem exemplos também do Lau que utiliza sua própria energia para criar os seus rooms. E se ele utilizar muito, o seu room não vai poder ser criado. E eu não acredito que isso vá funcionar com esses usuários de comida. Um exemplo dos usuários de comida é o Cracker, que estava ali lutando contra o Luffy. Ele estava mais cansado de bater palma por estar batendo a um tempo muito grande e muito rapidamente, porque o Luffy estava destruindo ali todos os seus bonecos, do que estava cansado pela própria criação dos bonecos. Para ele não seria nada criar um exército enorme de bonecos. E se ele utilizasse sua própria energia, ele teria um limite ali, e a gente viu que ele não tinha.
Ele continuava batendo palma, assim como o Luffy continuava destruindo os seus bonecos. Por isso eu acredito que eles não utilizem o seu próprio elemento para criar os seus poderes, mas sim a Akuma no Mi dá a possibilidade que eles possam criá-los indefinidamente, sem problema nenhum para eles. Corvo perguntou: tem chance do Law ficar muito mais poderoso? Tem chance sim, e na verdade é bem simples. É só o Oda tirar o nerf de energia que ele colocou no Law que ele facilmente se torna um dos personagens mais apelões de One Piece. O Oda colocou esse nerf nele porque sem ele a gente não sabe o tamanho do room que ele poderia criar, a gente não sabe se ele poderia criar esse room 24 horas por dia porque teria energia limitada, quantas vezes ele poderia se teleportar dentro da room ou utilizar um Gamma Knife, por exemplo, ele se tornaria bem apelão. E por mais que ele coloque esse nerf no Law, tem personagens que são bem apelões também e não tem, como por exemplo a Sugar. A Sugar pode transformar inúmeras pessoas em bonecos sem nenhuma restrição e por vários e vários anos. Então, por que ele coloca em um e não coloca em outro? Isso aí é bem estranho do Oda, mas se ele realmente colocasse no Law, ele ficaria bem apelão. Valesca perguntou: antes o Kaido queria se matar, certo? Ele até pulou da Ilha do Céu, mas não morreu. Mas ele é usuário de uma Akuma no Mi, no caso, a fruta de tipo Zoan, a fruta do dragão. Então por que ele não se jogou no mar? Já que ele é usuário de fruta, ele morreria afogado, certo? Então por que ele não se matou assim? O que acontece com o Kaido não é que ele quer morrer por morrer. Se ele realmente quisesse isso, ele poderia pular na água ou então comer uma outra Akuma no Mi. Ele morreria dessas duas formas. Mas o que ele realmente quer é morrer de uma forma épica, de uma forma impactante. Assim como vários figurões do mundo da pirataria morreram no mundo de One Piece. No caso, nós temos o Barba Branca, morreu em pé na guerra de Marineford, o Oden morreu de uma forma bem épica, nós temos também o Roger, que morreu iniciando a Era dos Piratas, então o Kaido quer morrer de uma forma bem épica, que nem esses caras. Ele teve uma vida que ele quis ter e quer morrer de uma forma épica. Quando ele subiu lá na Ilha do Céu e pulou lá de cima, ele pensou que essa forma seria uma forma épica de morrer. E quando ele viu que ele não morreu, ele até reclamou: ah, mas aquele velho morreu lá na guerra de Marineford de uma forma épica, por que que eu não consigo? Então é isso que o Kaido quer, ele não quer morrer por morrer, mas morrer de uma forma épica. Leis Miúdo perguntou: se uma Logia pode se transformar, criar e manipular um elemento, o Sabo pode simplesmente desfazer ou controlar o Prometheus da Big Mom? Um usuário pode sim criar, controlar e se transformar no elemento em que ele cria. Mas, como eu disse, é só o elemento que ele cria ou que está em contato com ele. Ele não pode controlar qualquer tipo de fogo que não tenha sido criado por ele ou que não esteja em contato com ele. Isso seria muito apelão e eu vejo essa habilidade mais próxima de um despertar do que propriamente de uma habilidade normal dessa Akuma no Mi. Essa habilidade é mais parecida com os dobradores de fogo lá em Avatar e não funcionaria no mundo de One Piece, não em condições normais, mas sim em um possível despertar. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é do Akainu. Ele é magma. E o que é magma? Magma são as rochas em altas temperaturas. O Sabo poderia tirar ali toda a alta temperatura daquela Akuma no Mi e deixar ali só a rocha, só o sólido. Ele não poderia fazer isso. Então eu acredito que essa não seria uma habilidade que ele poderia utilizar. Então essa sua pergunta não é válida. Ele não poderia controlar o fogo do Prometheus da Big Mom. Hyuga perguntou: considerando que as Smiles são feitas utilizando DNA de animal, seria possível fazer Smiles de Logias e Paramécias utilizando o DNA alterado do próprio usuário de Akuma no Mi? As Akuma no Mi mudam o DNA do usuário. Então, teoricamente, pegar esse DNA alterado para fazer as Smiles seria praticamente o mesmo processo de pegar DNA de animal para fazer Smile. O que acha? Como você mesmo disse, é considerando que utilize o DNA animal, mas não é certeza, não foi confirmado. O que foi realmente confirmado é que o principal ingrediente é o SED. Agora, como o SED é criado, também não se sabe.
e pode ser que seja o DNA de vários e vários animais que são utilizados ali para regar uma fruta e tornar ela uma Smile. Como você também falou, realmente as Akumas no Mi alteram o DNA do seu usuário, mas na maioria das vezes essa alteração só acontece quando ele está utilizando o seu poder. Quando ele não quer utilizar, é como se ele não tivesse poder nenhum, com raras exceções, como por exemplo o Luffy, que é 100% de borracha todo o tempo. Mas tem uma coisa no Luffy que a gente não sabe se realmente é de borracha, que no caso seria o seu sangue. Teoricamente é para o sangue dele ser de borracha, mas na prática talvez não, tem uma brecha para que não seja. Quando Luffy precisou de sangue lá na Ilha dos Tritões, quem doou sangue para ele foi o Jinbe. E o Jinbe não tem sangue de borracha, ele tem um sangue compatível com o sangue do Luffy, e esse sangue funcionou. Então, teoricamente, o corpo dele ou aceita esse sangue diferente, ou o sangue do Luffy não é um sangue de borracha. E por que eu tô falando de sangue? Porque normalmente tira-se o sangue para estudar o DNA, ou então qualquer parte do corpo de uma pessoa. E no caso, se eu retirar ali o cabelo do Luffy, por exemplo, esse cabelo ainda seria de borracha ou ele se tornaria um cabelo normal? E por isso não daria para utilizar. Se tirasse o sangue de uma pessoa para estudar e para criar uma Smile, esse sangue ainda seria do elemento que essa pessoa cria? Eu acredito que não. E por isso seus questionamentos aqui não fariam muito sentido, e por isso também não existe Akumas no Mi Smile de Paramécia e Logia, por exemplo. Leopardo Play perguntou: se o Shanks utilizou o Haki do Rei no Monstro do Mar para salvar o Luffy, por que ele não utilizou seu Haki antes, para não ter perdido seu braço? Primeiro que ele não utilizou seu poder para salvar o Luffy, mas sim utilizou seu poder para espantar o Rei dos Mares. Ele já tinha salvado o Luffy naquela situação. E por que ele não utilizou antes? Eu tenho duas possibilidades. A primeira é que o Rei dos Mares estava muito próximo do Luffy, e mesmo que ele utilizasse, não daria tempo da criatura se esquivar ou parar. Ele realmente comeria o Luffy e o Luffy morreria. E a segunda possibilidade é que o Shanks, desde que o Luffy pediu para se tornar um pirata, ele tá mostrando pro Luffy os pontos altos e baixos de como é a vida de um pirata, que foi desde o momento lá que ele não brigou com o Higuma por uma besteira, e depois ele brigando com o Higuma por ele ter machucado o seu amigo, e agora provando que o mar não é um lugar de brincadeiras, é um lugar de perigos, que realmente as pessoas morrem. E por isso que ele pode ter sacrificado ali o seu braço, para que o Luffy realmente visse como é a vida no mar, para que ele decidisse se ele quer realmente se tornar um pirata ou não. Depois de um episódio desse, ou ele desistiria completamente, ou ele realmente se tornaria um pirata. E a gente sabe qual foi o resultado. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas, e se eu não respondi a sua, continua mandando que eu posso responder. Tem perguntas que são tão boas que eu vou tornar elas vídeos aqui no canal, então continuem mandando. E se eu já tiver respondido a sua pergunta, dá uma olhada nessa playlist aqui, que eu acredito que você pode ter suas respostas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com like, e se for novo aqui, já se inscreve aí para sempre receber os próximos vídeos. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!